queridos irmãos, eu quero, mais uma vez, saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? E manifestar a nossa alegria. Pois não? Sim. Aqueles que têm filhos de 0 a 2 anos, hoje está iniciando as aulas de 0 a 2 anos. Completou 3 anos, 2 anos, 3 anos incompletos, né? Então, estes podem subir para participarem das aulas. Amém? Pois bem, meus amados irmãos, este domingo é um domingo, como todo domingo é muito especial para nós, este por demais especial, haja vista as ocupações que teremos hoje aqui na igreja. E nesta primeira parte, no culto matutino, nós teremos a oportunidade de apresentar, então, os novos membros à congregação. E eu queria conversar com vocês um pouco sobre um texto sagrado, dando sequência ao estudo no livro de Atos. Abra sua Bíblia, por favor, Atos capítulo 13. Nós vamos falar um pouquinho desse texto sagrado, do verso 1 ao verso 3. Faremos a leitura. Amém? Diz assim a palavra de Deus: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Até aí. Vamos fazer a leitura até aí, que já é importante para nós trazermos uma consciência sobre o que é sermos cristãos. Qual o objetivo de existirmos como igreja? Por que nós existimos? Para que nós existimos? Qual a finalidade? O que a igreja precisa compreender para cumprir a sua missão? Pois bem, nesse texto sagrado, nós vamos ver que, esses 3 primeiros versículos, Lucas vai retratar que a igreja de Antioquia passou a ser um importante centro da fé cristã. Lembro-lhes que, à época, a igreja que tinha representatividade junto às demais era a igreja de Jerusalém. Agora, a igreja de Jerusalém, ela enviou, conforme já visto em outro estudo, ela enviou para Antioquia a Barnabé. Lembram-se disso? Em virtude do crescimento ali do número de crentes em Antioquia, Barnabé, então, foi enviado para lá. Pois bem, o que é importante para nós é que essa igreja, a igreja de Antioquia, ela vai, primeiro em Atos 11, 27 a 30, ela enviou auxílio aos crentes de Jerusalém atingidos pela fome. Lembram quando o profeta Ágapo veio e disse que haveria uma grande fome em Jerusalém? E a igreja de Antioquia, então, ela separa recursos para atender aos judeus pobres de Jerusalém. E Barnabé, então, e Saulo foram incumbidos de direcionar, então, os bens para eles, e eles foram levar e entregar aos presbíteros de Jerusalém. Um aspecto importante, queridos, nesse texto sagrado, é que essa igreja, a igreja de Antioquia, ela se destaca. Primeiro, se destaca por compreender o objetivo pelo qual ela existe. Não era uma igreja que estava alheia ao sofrimento dos demais irmãos, ela se compadecia, ela se mexia
ela atendia a outros, tanto que assim o fez, arrecadando bens para enviar aos crentes pobres de Jerusalém. E não apenas isso, essa igreja de Antioquia também é uma igreja em que ela vai enviar missionários. Percebam que até então o centro da fé cristã era a igreja de Jerusalém. Agora a igreja de Antioquia assume um papel importante dentro daquele momento do avanço do reino. E essa igreja agora vai enviar missionários ao mundo gentio, cumprindo aquilo que foi dito no princípio, conforme já estudado, que o livro de Atos é um livro histórico, e nós vimos então aquilo que o Senhor Jesus disse, que ser-me-eis testemunhas, lembram? Logo em Atos capítulo 1, Jesus vai dizer, ser-me-eis testemunhas, vocês vão receber poder para serem minhas testemunhas. E vocês vão pregar em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então agora nós estamos chegando à pregação, ao cumprimento daquilo que Jesus disse, onde a pregação iria se estender, não apenas ficaria restrita ao povo judeu, mas se estenderia agora ao mundo gentílico, mais precisamente ao mundo greco-romano. Essa igreja, existia nessa igreja, a igreja de Antioquia, profetas e mestres. Olha bem o que diz a palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E então começa a ser relacionado a alguns nomes, como Barnabé, já conhecido, e aqui eu volto a destacar a figura deste homem, a figura de Barnabé, e como é importante termos Barnabés na igreja. O Barnabé foi de suma importância. Eu lembro a você que foi Barnabé que foi resgatar Saulo de Tarso. Saulo tinha sido já apresentado à igreja de Jerusalém, que não tinha dado muita importância a ele, a experiência que ele tinha vivido. A igreja tinha como que escanteado Saulo, e Barnabé vai atrás dele. Barnabé vai à procura dele. E Barnabé, achando Saulo de Tarso, Barnabé traz Saulo para a igreja de Antioquia para que, junto com Barnabé, Saulo pudesse agora instruir aquela congregação. Barnabé viu em Saulo um potencial. Então, esse aspecto é muito interessante. Primeiro, não havia em Barnabé aquela vaidade de dizer, bom, aqui quem manda sou eu fui enviado para cá, a igreja de Antioquia está sob a minha responsabilidade, então eu sou o líder dessa igreja. Não havia esse sentimento no coração dele. Tanto é que ele chama Saulo, porque viu em Saulo um potencial extraordinário, né? Então, ele chama Saulo exatamente para que Saulo e ele pudessem agora instruir aquela igreja. Você percebe que na igreja verdadeira não existe essa coisa do maior, do menor, aquele que se destaca mais, aquele que é mais proeminente. Não há essa preocupação. A preocupação única é que o reino de Deus avance. A preocupação maior é que a palavra de Deus seja pregada com verdade, com fidelidade. Esse é o maior interesse da igreja. E nós vimos isso exatamente na figura deste homem chamado Barnabé. E é exatamente na igreja de Antioquia, onde Barnabé era o líder, que pela primeira vez os crentes são chamados de cristãos. Irmãos, isso tem uma relevância muito grande, porque geralmente a congregação ela tende a acompanhar a sua liderança. Se a liderança incita o ódio, incita o rancor, a mágoa, o ressentimento, consequentemente, essa igreja vai se tornar uma igreja doente, mas vai repercutir os maus ensinos que a liderança for transmitindo. Agora, você vai ver então que Barnabé era um homem completamente diferente. Barnabé era um homem misericordioso. Barnabé era um homem que não tinha essa vaidade de achar-se melhor do que os demais, se considerar como alguém que estava fazendo a igreja de Antioquia crescer. Barnabé vai procurar ajuda. É importante nós compreendermos que uma igreja verdadeira não pode existir qualquer tipo de sentimento de eu sou o maior, eu sou o melhor. Não pode haver isso. Eu sou o que faço, os demais não fazem nada. Barnabé não tinha esse sentimento.
Não apenas isso, mas Barnabé resgata pessoas. Uma igreja verdadeira, ela está sempre disposta a resgatar aqueles aos quais estão excluídos por boa parte. Não é uma igreja que evidencia apenas as pessoas que estão em destaque, não. Vai em busca daqueles aos quais estão escanteados. Está dando para você compreender que beleza é você viver o verdadeiro evangelho? E nós vamos ver isso exatamente na figura deste homem, Barnabé. E diante desta cena, deste cenário, desse pano de fundo que eu apresentei aos irmãos, é que eu quero dizer que foi aqui em Antioquia que os crentes foram pela primeira vez chamados de cristãos. Por que será? Exatamente porque conseguia-se ver naquela igreja a beleza de Cristo. Hoje, esse nome chamado cristão é um nome que se tornou vulgar. Então, as pessoas costumam dizer, o Brasil é um país cristão. Mas, essencialmente, quando nós dizermos que somos cristãos, significa algo muito mais profundo do que simplesmente adotarmos a religião cristã. Isto é, crermos que um dia Cristo veio. É algo mais profundo, é algo que vai além. Cristão, na verdade, é pessoas que se parecem com Cristo. Essa é a essência desse nome. E é exatamente na igreja de Antioquia que eles foram chamados de cristãos. Isto é, quando a Bíblia diz que eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, significa que as pessoas olhavam para eles e diziam, vocês se parecem com Cristo. Vocês se parecem com Ele. Então passaram a nominá-los como cristãos, isto é, pessoas parecidas com Cristo. Está aqui uma igreja relevante. E eu quero abordar nesta manhã a importância da nossa igreja, isto é, que tipo de relevância nós queremos ter na cidade de Vila Velha. Ou que tipo de igreja nós queremos ser no Brasil, no mundo. Uma igreja relevante? Uma igreja que cumpre o seu papel? Uma igreja que as pessoas, ao olharem para nós, nos chamem de cristãos? Na essência da palavra, isto é, vejam em nós a beleza de Cristo? É essa a igreja que nós queremos? Não cristãos no sentido generalizado, como o mundo assim tem essa palavra, mas no sentido específico do mundo olhar para você e dizer, você se parece com Cristo. E aqui eu quero parar, porque esse é o objetivo maior do Evangelho. Às vezes as pessoas centram força e ocupam o seu ensino com tantas coisas que não é a essência, irmãos. A essência, ela se estabelece lá no livro do Gênesis. Na verdade, o Evangelho nada mais é do que a manifestação do poder de Deus para nos levar à essência, isto é, para nos levar ao princípio, para nos levar ao Gênesis, para nos levar a compreender o objetivo pelo qual Deus criou o homem. Deus nos criou para a sua imagem e a sua semelhança. Esta expressão, Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, deve estar muito clara na nossa mente, no sentido de compreendermos que Deus criou o homem para ser parecido com Ele. Foi para isso que Deus criou o homem. Então, na igreja de Antioquia, eles eram chamados de cristãos. Por quê? Se pareciam com Cristo. Quando Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança, qual era o objetivo? Criar seres parecidos com Ele, com a mesma essência dele. Está dando para você compreender que se queremos ser uma igreja relevante, que impacte o mundo, nós precisamos ser efetivamente reconhecidos como cristãos, isso é, como alguém, como um povo parecido com Cristo. Se nós somos parecidos com Cristo, muda tudo. Nós somos mudados como amigos, nós somos mudados como funcionários, nós mudamos como com os colegas de trabalho, nós mudamos como pai, nós mudamos como filho, nós mudamos como esposo, nós mudamos como esposa. Você percebe que o parâmetro agora, qual é? Qual é o parâmetro da igreja de Antioquia?
Uma igreja que se parece com Cristo. E essa igreja que se parece com Cristo, primeiro, ela não está interessada apenas na sua congregação, ela se preocupa com outros crentes que estão sofrendo, ela tem olhos para ver a necessidade de outros que sofrem lá fora, ela angaria recursos para enviar aos pobres. É uma igreja que se compadece, é uma igreja cheia de amor, é uma igreja cheia de misericórdia, é uma igreja que vai buscar aqueles aos quais o mundo já desprezou, a saber, Saulo de Tarso como exemplo. Mas é uma igreja que, essencialmente, ela sai para o mundo para pregar a Cristo. E aqui eu quero parar e fazer abrir um parênteses enorme. Deus me chamou como pastor? Sim, eu creio. Mas eu quero dizer para vocês que esse é um chamado secundário. Não é o chamado primário. Não é o Gênesis da nossa vida. Deus te chamou para cantar na igreja, Deus te chamou para tocar na igreja, Deus te chamou para exercer qualquer cargo de liderança na igreja. Esses são chamados secundários. Porque o chamado essencial que Deus fez à sua igreja, qual seja? Que chamado é esse? Vamos lá, após a ressurreição de Jesus, ele reúne os seus discípulos e diz o quê? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ensina, batiza e façam discípulos. Eu falei em outra oportunidade e reitero agora. Todos os verbos estão no gerúndio. Indo, pregando e batizando. Indo, ensinando e batizando. Todos os verbos estão no grego, no gerúndio. Apenas uma frase é imperativa. Fazei discípulos. Percebam que a essência é a mesma. Porque discípulo é aquele que se parece com o seu mestre. Se você não se parece com o seu mestre, você não é discípulo. O discípulo, ele está muito distante de um tipo de pregação apenas teórica. Discípulo é aquele que se parece com o mestre. Então percebam, o objetivo do Gênesis qual seja? Criar o homem, criar um ser parecido com ele. Qual foi a ordem que Deus deu no Gênesis? Qual foi a ordem que Deus deu no Gênesis, gente? Quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, qual foi a ordem que Deus deu? Cresce, bem alto. Multiplica significa, enche a terra de pessoas parecidas comigo. Qual é a ordem que Deus deu à igreja? Indo, ensinando, batizando, façam discípulos. A ordem continua a mesma. Encham a terra de pessoas parecidas comigo. O objetivo do evangelho é esse, isso é, você só pode ser um discipulador se você antes for um discípulo. Você só pode pregar o verdadeiro evangelho se antes você for um cristão. Quem é o cristão? Aqueles que se parecem com Cristo. A essência é essa. Hoje, alguns membros serão apresentados aqui. E essa é a razão pela qual nós estamos dando um foco principal a este tema, que é parecidos com Cristo. A necessidade de compreendermos que você trabalha na igreja, ótimo, legal. Você toca, beleza? Toca bem, maravilha. Canta bem, ótimo. Chamados secundários. O seu chamado principal é, canta muito, mas o objetivo maior não é esse. Se parece com Cristo. Toca bem. Mas a essência não é essa. A essência é, se parece com Cristo. Quando eu olho para ele, quando eu olho para ela, eu vejo Cristo. Amém, irmãos? Então, nós precisamos compreender que nessa igreja haviam profetas e mestres. E hoje nós vemos muitas pessoas atrás de profetas. Já viram? Eu vou no profeta para ouvir o que o profeta tem para mim. Essa igreja, ela tinha profeta e tinha mestre, isto é, nenhuma manifestação, entre aspas, chamada vinda do Espírito Santo, pode prosperar, pode efetivamente ter um resultado na vida da igreja saudável, se ela não tiver alicerçada no mestre, isto é, no verdadeiro evangelho, na pregação genuína do evangelho. Amém, irmãos?
O balizamento é as coisas que acontecem na vida da igreja têm que ser balizadas pela palavra. Por isso a presença do mestre. Por isso a importância de você saber se as coisas que acontecem na nossa igreja tem mestre, isso é, tem ensino doutrinário, tem balizamento doutrinário, tem amparo bíblico, tem fundamentação bíblica, ou as coisas acontecem simplesmente porque nos tornamos uma igreja que vamos buscar poder, vamos atrás do profeta, e vamos mudar a forma de falar, vamos falar de forma para impressionar as pessoas, sabe essas coisas? Muda a voz. Isso é um teatro, isso é teatral, isso é maligno. Qualquer pregador que tenha como objetivo maior mexer com as suas emoções, esse pregador não é fiel às Escrituras. Porque a única coisa que pode mexer com as suas emoções, com a sua mente, é o poder da palavra de Deus. Nós não podemos usar de nenhum outro artifício para sensibilizar o crente. O único artifício que o verdadeiro pregador usa é a palavra de Deus. Por isso, nesta igreja tinham profetas e tinham mestres. Sem o ensino genuíno, autêntico, verdadeiro da palavra de Deus, você tem uma loucura. Em nome de Cristo, você faz da igreja um ambiente de insensatos. Dizendo que Deus falou quando Ele não falou, dizendo que viu que, na verdade, você não viu, você imaginou. Meus irmãos, nós não queremos cair nessa miséria. Daí nós já saímos. Em nome de Jesus, nós queremos, sim, tudo que venha da parte do Espírito Santo, desde que tenha balizamento bíblico, desde que tenha fundamentação bíblica, desde que pregadores não se utilizem disso para dominar as pessoas, desde que pregadores não se utilizem disso para prender você a Ele. Você deve estar preso a Cristo. Esse é o verdadeiro ensino da palavra. Quando você vai ver Pedro pregando a palavra, ele não prende ninguém, senão unicamente a cruz, ao evangelho da cruz. A palavra de Deus, ela tem como objetivo maior levar você a olhar para Cristo e apenas para Cristo. Essa igreja tinha profetas e tinha mestres. Rapidamente passando aqui, Barnabé, já falado dele, Simeão, por sobrenome Níger, provavelmente a palavra Níger aqui é preto, né? Então, provavelmente no norte da África, e tinha outros Simeões, provavelmente nessa igreja, por isso ele faz o destaque, Simeão, por seu nome Níger. Lúcio de Cirene também, Cirene no norte da África, tá? E Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca. Você vê que nessa igreja de Antioquia, tinha alguém que fora criado com Herodes. E no original, dá a entender que ele era irmão de criação de Herodes. Essa igreja tinha sinais, isto é, havia conversões gloriosas nesta igreja, inclusive um homem que era irmão de criação de Herodes, era convertido nessa igreja, e não apenas isso, era um dos líderes dessa igreja. Se nós queremos impactar o mundo, nós precisamos olhar para a igreja de Antioquia e desejar sermos uma igreja missionária, uma igreja que não olha apenas para o seu umbigo, mas uma igreja que tem uma visão muito ampla do que é evangelho. Uma igreja que entende que o reino precisa avançar. Uma igreja que compreende a maneira pela qual nós vamos impactar o mundo. Gente, tem muita gente que está centrando as suas forças em tantas coisas e esquecendo da essência pela qual nós existimos. Nós existimos com o objetivo, discípulos fazem discípulos. Discípulos existem para fazerem novos discípulos. Isto é, ninguém pode sentir-se já abastado ou achar que é suficiente, eu já faço parte de uma igreja bíblica. Não, isso não é apenas, você não pode parar por aí. Você tem que entender, olha o texto sagrado no verso 2. E servindo eles ao Senhor. Irmão, essa igreja era uma igreja que servia ao Senhor. Essa igreja era uma igreja composta por homens e mulheres que se dedicavam ao Senhor. Não era uma igreja inerte, não era uma igreja parada, era uma igreja que eles serviam ao Senhor. Você está servindo ao Senhor?
A palavra aqui no original é serviço mesmo. A palavra no original é lançar a mão e começar a trabalhar. E ele servindo ao Senhor, isto é, essa igreja era composta por um grupo de pessoas que estendiam as mãos, dizendo, eis-me aqui, use-me a mim. Essa igreja não era uma igreja que simplesmente de espectadores, de ouvintes, era uma igreja disposta a servir uns aos outros, servir na congregação, servir para que o culto seja uma bênção. Não eram crentes apenas que vinham, eu quero uma igreja preparada, eu quero uma igreja pronta, eu quero uma igreja que tenha classe para os meus filhos, classe para o adolescente, classe para a criança, classe para o 0 a 2, classe para os jovens, eu quero um louvor bom, eu quero... Tira essa mentalidade de parasita, sabe? Tira essa... Lembra-se, antes de comer, você tira a foto do prato. Ô, prato bonito, deixa eu postar aqui. Não tem pecado não, tá? Não tem problema não. Mas a pergunta que eu vos faço é, quantas vezes você está utilizando sua rede social para propagar o Evangelho? Para pregar a Cristo? Pode falar das outras coisas, que todo mundo gosta de olhar. Você sabe que, às vezes, quando eu vou ver assim, qualquer coisa que eu posto acerca da família, com as netas e tudo, tem uma visualização incrível, né? As pessoas gostam disso, assim, como é que é fulano? Mas aquilo ali é só o chamariz, tá? Aquilo ali é só isca. Eu não quero que você saiba essas coisas, a meu respeito, que isso não tem problema. Isso é só isca, para te atrair, para você ouvir a pregação. Para eu conseguir chegar até você e dizer o que você precisa ouvir. Cristo. Cristo. Fomos chamados por Ele. Vivemos para Ele. O objetivo do Evangelho é só um: te fazer parecido com Ele. Eu queria, nesse instante, encerrar aqui, chamar os pastores à frente. Analisa bem essa palavra de hoje. Sai daqui dizendo, eu quero me parecer com Cristo. Irmãos, eu confesso que eu tinha preparado outra coisa, completamente diferente. E nessa manhã, quando eu comecei a meditar novamente sobre tudo que eu tinha preparado, olha o tanto de folha. O Senhor falou comigo, não é nada disso. É nada disso. Você vai se ater apenas a esses 3 versículos aqui. Só isso. Eu quero convidar você a dizer, antes de chamarmos os membros, eu quero me parecer com Cristo. Feche seus olhos, só um pouquinho. Foi para isso que fomos chamados. Parecer com Ele. Deus não me chamou para ser pregador. Deus me chamou para ser testemunha. Atos 1:8. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis, não pregadores, ser-me-eis testemunhas. Vocês vão falar do que vocês viram, ouviram, presenciaram. Isso é que eu quero de vocês. Ser-me-eis testemunhas. Que tipo de testemunha nós somos? Quantas pessoas estão do nosso lado caminhando para o inferno? E nós estamos parados. Nós não choramos por eles. Nós não dobramos os joelhos para dizer, Senhor, tem misericórdia, eu convivo com essa pessoa, gosto tanto dela. Ela está indo para o inferno e eu não faço nada. A igreja de Antioquia. Que você olhe para essa igreja e diga, eu quero ser assim. Vamos cantar esse louvor? Podemos? Vamos cantar esse louvor, irmãos. Pastor Hernandes vai trazer uma palavra hoje sobre avivamento, irmão. Avivamento, a essência é essa. Tudo a Cristo a ti entrego.
Tudo. Quem está disposto a entregar tudo hoje? Disposto. Eu confesso que nós chegamos até aqui, mas nós temos muita coisa. Sabe, às vezes eu olho, vejo a igreja, às vezes até me quebranto quando vejo algumas coisas acontecer aqui na igreja. Sabe? Fico ali no canto só chorando. Mas tem muita coisa para a gente alcançar ainda. Nós estamos nos primeiros degraus, apenas. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. E não ser uma testemunha. As pessoas estão onde você estiver, elas olham para você e dizem, é um testemunho. Como se parece com Cristo. Irmão, se isso não for a nossa essência, nada mais terá valido a pena. Não terá valido a pena essa igreja. Se nós não compreendermos isso, nada terá valido a pena. Nada.